Olá, sou Marco Antônio Gaioto, nutricionista. Você tem percebido que a relação alimento-pessoas tem se tornado cada vez mais complexa? Essa semana vamos abordar um tema que é a nutrição comportamental. E para ajudar a gente nesse assunto, eu trouxe aqui meu amigo, também nutricionista, Daniel Guedes, que vai dar uma orientação para a gente, vai falar um pouco sobre esse assunto muito importante, que hoje em dia cada vez mais se fala sobre o comportamento com as pessoas em relação ao alimento. Daniel, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Marco? Prazerzão poder estar te entrevistando para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, que é a nutrição comportamental. Fala pra gente o que é a nutrição comportamental, Daniel. Bem, como o próprio nome já diz, né? A gente está lidando com comportamento, né? Como que as pessoas se comportam perante a alimentação, né? Hoje a gente sabe que estamos num mundo um pouco complicado em relação à ansiedade, né? Saúde mental, depressão, né? Então, hoje as pessoas elas criaram com o tempo um certo relacionamento em relação ao alimento e ao mundo, né? Quando eu atendo uma pessoa, a nutrição comportamental ela quer primeiro entender a pessoa, o seu estado emocional, o seu estado psicológico, a comunicação e o relacionamento que ela tem com o alimento antes da gente tratar qualquer estratégia, né? Não é porque a pessoa está querendo emagrecer ou querendo mudar os seus hábitos que ela está capaz, né? Então, antes de criar um cardápio, de calcular calorias e macronutrientes, eu procuro entender a pessoa, né? E a gente cria um perfil para ela, é individual, né? Às vezes a pessoa ela tem que passar por um processo de mudança muito simples para ela poder estar entendendo a complexidade, né? A compulsão, como já fala, tem pessoas que já têm compulsão gerada desde criança, né? Então, todo paciente a gente procura identificar primeiro as suas emoções e os seus comportamentos em relação aos alimentos para poder criar uma estratégia. E sim, né, com o tempo a gente vai criando mais estratégias, vai filtrando e equalizando um processo de emagrecimento ou de mudança de hábito, o que ela precisar. É aquela questão do... Não adianta a pessoa ter um cardápio todo bonitinho, todo elaborado, se ela... Você determina o que ela tem que comer, mas na verdade aí ela vai se auto-sabota e termina que não faz o que ela gostaria, né? Que de repente é um emagrecimento, que é um desenvolvimento de músculo, e ela não consegue, né, fazer porque ela tem esse problema relacionado com o alimento. Né? Isso, inclusive assim, os tratamentos, né, ou os processos de emagrecimento milagrosos, eles atraem as pessoas geralmente pelo peso perdido em pouco tempo, né? Então, se você for entender o que é o efeito sanfona, o efeito sanfona é a pessoa que engorda e aí ela cansa de estar gorda, ela emagrece, aí ela cansa de passar fome e ela engorda novamente, tá? Isso acontece porque a pessoa não criou hábito, né? O nosso trabalho na nutrição comportamental é como se entrasse muito forte ali a terapia nutricional, né? As pessoas elas possuem o efeito sanfona por não criarem hábitos, porque todos os processos de emagrecimentos milagrosos, perca 20 quilos em 40 dias, por exemplo, não é saudável. E ninguém gera hábito passando fome. Então ela emagrece por um tempo, mas depois que acaba o processo, abre a jaula e solta um monstro. O monstro vai comer tudo, porque ele cansou de passar fome e ele não foi reeducado. Então os hábitos dele são os mesmos de antes. Ele engorda tudo novamente. Só que, dessa vez, o peso perdido, as pessoas não sabem se foi gordura ou se foi músculo. E você sabe disso. A maioria do peso perdido é massa muscular. Elas engordam novamente, gerando mais confusão, mais compulsão, porque ela passou muita fome. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o processo de emagrecimento. Eu sei que as pessoas hoje em dia, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, elas querem uma pílula mágica. Existem várias pessoas que emagreceram porque tomaram algum remédio.
tirou o remédio, a compulsão piorou. Ela nunca imaginou que ela tinha tanta compulsão. Então, assim, a nossa intenção como nutricionista, primeiro é levar um melhor alimento, nutrir um corpo de uma pessoa, né? Isso é muito importante. Mas, se nós não compreendermos a situação emocional dela e seus comportamentos, ela nunca vai fazer. Por isso que, às vezes, as pessoas não comparam num lugar só, né? Porque ninguém compreendeu. A gente precisa gerar um relacionamento. A nutrição comportamental é muito legal porque ela gera um relacionamento com o seu cliente. E você acaba entendendo a pessoa. Se está difícil, você ajuda. Se ela para, se ela cai, você levanta. Entende? Então ela se sente protegida e ela nunca se sente abandonada, como em muitos outros processos, né? Então digamos assim, essa metodologia da nutrição, a pessoa consegue um emagrecimento. Consegue bastante. Consegue porque, bem, primeiro, a pessoa ela procurou uma equipe, né? Porque a maioria delas já tentaram emagrecer várias vezes, tá? Nós temos clientes de 2 anos seguidos, 1 ano e meio, né? Porque gerou-se um relacionamento. E a dificuldade foi suprida durante o processo, né? Então, não é fácil mudar os hábitos, entende, Marco? Você está muito tempo fazendo as coisas erradas, seu corpo viciou naquilo, né? Eu falo que existem 2 compulsões, né? A compulsão hormonal, quando seus hormônios, a produção de insulina que se liga com o açúcar já está numa produção muito alta e fica puxando e fica pedindo açúcar o tempo inteiro, as pessoas não entendem. E tem aquelas pessoas que às vezes falam assim, o fulano de tal não tem força de vontade, né? Porque nunca segue alguma coisa. A maioria das vezes, essas pessoas já estão viciadas em açúcar ou algum outro alimento. Já se gerou uma compulsão. Podemos falar que o açúcar, por exemplo, ele age na mesma porção do cérebro que outras drogas, como cocaína, heroína, o álcool, o jogo. O açúcar está ali. Então a pessoa ela já está viciada, né? É uma compulsão de vício ou compulsão emocional, né? Onde a pessoa, devido a algum estresse na vida dela, né? Um momento de depressão, um momento triste, ela acabou relacionando o bem-estar com a comida. Então, se a pessoa fica triste, ela come. Se a pessoa ela está ansiosa, ela come, né? Então, tudo gira em torno do alimento, né? Isso vai gerando uma compulsão cada vez maior. A obesidade também está muito ligada em cima disso. Então, a gente vê aí que o problema, muitas vezes, isso aí vale até, isso que o Daniel falou foi muito interessante, porque muitas vezes tem uma pessoa do nosso lado que ela está acima do peso, ela está doente, às vezes não é nem porque ela quer, é porque ela não consegue, é porque ela está com um problema que está na cabeça dela, né? O problema é interno, é uma coisa muito mais forte do que ela não consegue ela não consegue ganhar a luta contra o alimento, né? E aí mete uma dieta restritiva, ela começa a se limitar muito mais em relação à quantidade de comida, e aí que ela termina, chega uma hora que ela abre, como você falou, solta o monstro e aí joga o processo de novo por água abaixo. Daniel, como que esse método, como que você acha que esse método pode melhorar na vida de uma pessoa? A nutrição comportamental, como é que ela pode melhorar na vida de uma pessoa? Bem, como nós estudamos os comportamentos, geralmente as pessoas elas estão doentes ou ficando doentes ou depressivas ou ansiosas, muito ligadas ao alimento, né? Nós entendemos esse comportamento e nós reprogramamos essa pessoa a ter novos comportamentos, a ter novos hábitos. Então, se ela tem novos hábitos, ela começa a ter mais equilíbrio em tudo que ela faz, principalmente na alimentação. Então, ela começa a se alimentar com melhores alimentos, isso melhoraria a produção hormonal, né, a parte do sistema imunológico, a parte do foco. Você sabe que o intestino produz 80% da serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Hoje as pessoas elas comem tão mal que a parte de depressão ou de ansiedade ela está diretamente ligada ao intestino. E o nutricionista é responsável por cuidar
né, para preparar melhores alimentos, para cuidar da parte de intestino, para que as pessoas comecem a ter uma produção melhor da serotonina, ao invés de ficarem indo para médico somente tomando remédio antidepressivo, porque tirou o remédio, o sistema está o mesmo, né? Então assim, nós temos uma causa muito forte hoje em dia, né, que é de realmente abraçar as pessoas, entender as pessoas, né, e reprogramá-las para que elas tenham realmente compulsões amenizadas, né, e um melhor conceito em alimentação, saúde, saudável, com equilíbrio. Então, a gente tem que focar, primeiramente, se a pessoa tem algum tipo de problema em relação à alimentação, algum tipo de compulsão alimentar. O Daniel falou, é uma coisa que a gente tem que saber. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não está funcionando bem, a gente não tem uma produção de serotonina, a gente não vai ter prazer. E outra coisa, né, Daniel? Comer bem não quer dizer que eu vou ter que comer frango com batata doce, não. que eu vou ter que fazer uma comida sem sal. Não, a comida boa, a alimentação é prazerosa. Sim. Ela tem que ser prazerosa. Então, a questão da comida sem sabor não existe. A gente tem que comer bem sim. Daniel, meu amigo, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Por poder esclarecer essa área da nutrição, né, que muitas vezes as pessoas não se ligam no comportamento pessoa-alimento. Né? Então, muito obrigado por esclarecer isso aí pra gente. Não, obrigado também, eu agradeço. Daria pra gente falar sobre muitos assuntos. Exatamente, né? A gente vai voltar, vamos fazer, tem muita coisa aí que a gente... Temos 50 dietas pra gente falar. Por que as pessoas estão tão perdidas hoje em dia, né? Isso aí. Elas querem a dieta perfeita, a dieta do ator, da atriz preferida, né? E ao invés de fazer o básico, hoje tá difícil de você saber o que você faz. Mas marca aí pra gente fazer mais alguns vídeos aí sobre cada dieta. Vamos fazer. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Um abraço.